Capítulo 8, verso 32, a palavra de Deus nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eu gosto mais do verso 36, que diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Aí você coloca no final dessa frase várias interrogações. Livre de quê? E responda para você mesmo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ok, queridos? Capítulo 13, versículo 10. Nos diz assim a palavra do Senhor: e ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. O espírito de enfermidade no tempo de Jesus. A enfermidade física, meus queridos irmãos, presente no templo de Jesus, não tem muita diferença dos dias que nós estamos vivendo. A enfermidade, meus amados irmãos, na vida da humanidade, a enfermidade na vida das pessoas, a enfermidade na vida dessa geração que estamos vivendo, como no tempo de Jesus, não é simplesmente física. A enfermidade, meus amados, que essa geração dos últimos tempos estamos atravessando, essas enfermidades não é, meus amados, simplesmente física. Mas sim espiritual. Enfermidade difíceis. Então, meus queridos, a enfermidade na vida da humanidade nos dias de hoje, como também no tempo de Jesus, não é simplesmente uma enfermidade física, uma enfermidade que qualquer medicação possa tomar e melhorar. Não é simplesmente física, mas é também uma enfermidade espiritual. E nós estamos, meus queridos, atravessando tempos assim. Meus queridos irmãos, os médicos da psicologia nunca ganharam tanto dinheiro como nesses últimos tempos. Porque as pessoas, meus amados, não estão simplesmente com uma enfermidade física, mas também psicológico. Enfermidade da alma, enfermidade no pensamento,
memórias, meus amados irmãos, contaminada pela enfermidade espiritual na vida das pessoas, da humanidade. Vocês querem ver uma coisa? Nos Evangelhos de João, capítulo 11, verso 1, nós encontramos ali, meus amados, a ressurreição de Lázaro. E interessante, meus queridos, que na ressurreição de Lázaro, a Bíblia, meus queridos, diz: estava ali um certo enfermo chamado Lázaro, com irmão de Marta e Maria. Estava ali um certo enfermo chamado Lázaro. Estava ali, enfermo. Até então a Bíblia não dizia, a Bíblia não fala, a Bíblia não diz qual era a enfermidade que Lázaro estava passando e estava vivendo naquele momento. Mas a Bíblia diz que Lázaro estava enfermo. E Marta e Maria chegam para Jesus num certo momento e diz: Senhor, o Senhor pode curar a enfermidade do meu irmão. E a Bíblia diz, meus queridos, que essas mulheres então dizem: eis está aqui enfermo aquele que tu amas. E Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte. Olha, meus queridos, que Jesus responde para a mulher, Jesus responde para Marta e Maria, diante da multidão. Jesus fala com aquelas duas irmãs, dizendo: olha, o seu irmão não vai morrer, o seu irmão não está morto, não. A enfermidade do seu irmão, a enfermidade de Lázaro não é para a morte. A enfermidade não é para a morte. A enfermidade, meus queridos irmãos, nos tempos de Jesus, era a mesma enfermidade nos tempos de hoje. Vocês lembram quantos milagres Jesus fez? Quantas curas, meus amados irmãos, Jesus Cristo realizou diante das pessoas? Posso até citar alguma aqui: cego de Jericó, demoniado gadareno, que morava no sepulcro, diz a Bíblia, morava lá no sepulcro e vivia por lá. E Jesus foram curando essas enfermidades. A enfermidade, meus amados irmãos, segundo aqui o texto de Lázaro, não era para a morte. Mas o texto, meus queridos, nos chama a atenção nesta noite. Quem ensinava no sábado? O texto, meus amados irmãos, que nós lemos nos diz: quem ensinava no sábado? Jesus. O texto, meus queridos, nos fala que Jesus, meus amados, ensinava no sábado. E Jesus, meus amados irmãos, era a pessoa que ensinava realmente no sábado. Jesus era aquele homem, meus queridos, mestre na sua cultura, mestre no saber. Era ele quem ensinava as pessoas no sábado, nas sinagogas.
era Jesus. A Bíblia fala, meus queridos, que Jesus teve 3 anos de ministério aqui nessa terra. Jesus Cristo, meus amados, a Bíblia diz que ele teve 3 anos de ministério aqui nessa terra. E enquanto Jesus, meus amados, esteve aqui nessa terra pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho às pessoas, Jesus Cristo preparou pessoas para o ministério. A Bíblia fala, meus queridos, amados irmãos, que Jesus, ele convocou os 70. Jesus convoca 70 pessoas, 70 homens. Desses 70, Jesus separa então 12, que se tornou 12 apóstolos, para poder então ensinar a palavra do Senhor. E para que eles pudessem então continuar ensinando a palavra do Senhor. O texto, meus queridos, amados irmãos, é muito claro em dizer, quando ele diz: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Meus queridos, amados irmãos, ali na sinagoga tinha uma mulher com espírito de enfermidade. Talvez, meus amados, esse espírito de enfermidade na vida dessa mulher é o mesmo existente na vida de muitas pessoas hoje nos nossos dias. Essa mulher com 18 anos sofrendo na presença da sociedade, essa mulher com certeza tinha sido reprovada por muita gente, mas estava lá 18 anos sofrendo. Só que tem um detalhe, tem uma coisa interessante aqui. Essa mulher se depara com Jesus. E o texto, meus amados, nos diz: e vendo a Jesus, Jesus então contempla a mulher e disse, Jesus disse: mulher. Jesus chama a mulher. Jesus chama a mulher, meus queridos. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher. E olha o que Jesus disse para essa mulher: estás livre da tua enfermidade. Olha, meus queridos, a compaixão de Jesus para com a mulher numa situação difícil dessa. Jesus olha para a mulher. Talvez essa mulher estava reprovada na sociedade, não tinha mais jeito para essa mulher. 18 anos que Satanás estava amarrada na mão de Satanás, nas obras das trevas. Jesus Cristo diz: mulher, estás livre da tua enfermidade. E a Bíblia diz, meus amados, que Jesus Cristo estende a mão sobre a mulher. A palavra de Deus nos mostra, meus queridos, que Deus então estende a mão sobre a mulher. E olha o que ele fala: e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Quando Jesus chega, meus queridos, estende a mão sobre essa mulher paralítica. Quando Jesus Cristo estende a mão sobre ela, Jesus então cura essa mulher nesse exato momento. E essa mulher se endireitou. Essa mulher se endireitou. Como que está a sua vida diante de Deus? O que está impedindo você de arrepender dos seus pecados? Meus queridos, amados irmãos, o que está impedindo você de talvez estar amarrado por uma situação ou outra e esperando que Cristo possa libertar você? E Ele pode libertar.
essa mulher, 18 anos, andando curvada diante da sociedade. Mas um dia, ela encontrou com Jesus e essa mulher foi salva. Então o texto, meus amados, olha como ele diz: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher, que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se, e vendo a Jesus, disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E a Bíblia diz então que Jesus Cristo põe a mão sobre ela, e libertou essa mulher da enfermidade. Mulher amarrada pelas obras das trevas. Quantas pessoas, meus amados irmãos, no nosso meio, que estão com as suas vidas amarradas pelas trevas, está embaraçada pelas trevas, pelo poder do mal, e não consegue desatar. Só Jesus que pode libertar essas pessoas. Só Jesus Cristo, meus amados, que pode libertar a vida das pessoas. Jesus Cristo, Ele quer curar e salvar você. Eu gostaria, meus amados irmãos, que toda a igreja estivesse orando nesta hora. Porque nós vivemos, meus queridos, nesses últimos tempos, vidas, enfermidades, problemas, vidas que estão sendo amarradas diante do poder das trevas. E Jesus Cristo, Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer salvar todos aqueles que se decidirem aceitar a Jesus como seu Salvador. Ele está de braço aberto para salvar você nesta noite. Aleluia. E Ele faz um convite a você nesta noite. Meus amados irmãos, no Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus Cristo faz um convite para todos você nesta noite que ainda não teve um encontro com Jesus. Você que ainda não abriu o seu coração para Jesus, Jesus Cristo está fazendo um convite a você nesta noite, quando Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia, glória a Deus. Verso 29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é Jesus, meus queridos. Entrega a tua alma a Cristo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará.